Bom dia, galera do Expansivo. Aqui quem fala é o professor Luan. Estamos de volta com mais uma videoaula, dessa vez direcionada para os alunos do 7º ano, ok? Então vamos lá. Primeiramente, nós vamos relembrar o que foi estudado nas aulas anteriores. Vocês podem acompanhar com o nosso material da COC, utilizando o capítulo 3, ok? Então vamos lá. Estado moderno. Basicamente, professor, o que é o Estado moderno? O Estado moderno foi um período entre o século XIV e o século XVI que a Europa passou por um processo de centralização política com base na figura do rei. Como já foi explicado em sala de aula, o rei passou a ser uma figura de extrema importância, concentrando o poder diretamente nas suas mãos, que nós vamos falar mais à frente. Esse conteúdo está na página 181 do material COC, que vocês podem ir acompanhando e assistindo esse vídeo ao mesmo tempo. Primeiramente, para a gente começar a entender o que é o Estado moderno, nós não podemos deixar de falar sobre a Baixa Idade Média. Na Baixa Idade Média, a Europa estava dividida em vários feudos. Cada um tinha seu sistema de peso e medida, moeda e sistema de taxação e de arrecadação de impostos. Basicamente, pessoal, cada feudo, cada porção de terra, vou botar entre aspas, cada reino era individual e não dependia do outro. Nós podemos ver uma característica aqui do feudalismo: um castelo, uma porção de terra e camponeses trabalhando para esse senhor de terra, ok? Então o feudalismo era desta maneira. Então cada porção de terra, cada feudo tinha sua própria medida, seus próprios impostos, suas próprias leis, o que dificultava a formação de um Estado forte. Então vamos lá, para dar continuidade à aula, página 182, vai falar da aliança entre rei e burguesia. Então vamos lá, lembrando, a burguesia financiou o exército para o rei. E qual era o interesse disso? Um rei que tivesse seu exército financiado teria um exército forte que poderia comandar diversas regiões. E em troca, a burguesia recebia pesos e medidas únicos em toda a região, uma moeda única para facilitar o comércio, lembrando que os burgueses eram os grandes comerciantes, grandes produtores da época, ok? Eles também seriam favorecidos pelo rei e as leis serviriam de incentivo à atividade comercial. Lembrando, se um burguês produz, ele quer que o rei proteja o seu comércio, proteja a sua produção, para que isso possa gerar mais lucro. Gerando mais lucro, ele pode financiar o rei e acaba sendo uma aliança. A burguesia apoia o rei e o rei apoia a burguesia. Tudo uma troca de favores, uma troca de interesses. Dando continuidade, com a centralização do poder político, o rei ganhou prestígio e, com o tempo, passou a ser considerado um representante de Deus na terra. Então vamos lá para a gente pensar o que seria isso. Um rei não poderia ser questionado. Nós chamamos isso de absolutismo monárquico, ou seja, o rei detinha o poder concentrado nas suas mãos. O rei detinha todo o poder daquele determinado local, daquele determinado estado absoluto. Então isso é muito importante da gente entender. Eu vou botar entre aspas, um rei poderia fazer tudo o que quisesse. Dando continuidade, veja a importância do rei. Essa imagem representa bem isso. Todos os nobres, todos os burgueses, inclusive a igreja, ao lado do rei, mostrando o quanto ele era poderoso na época. Então isso é bem importante de a gente destacar. Essa imagem está na página 186. Então vocês podem acompanhar todo esse slide a partir do livro de vocês. Dando continuidade, esse aqui é um mapa mental do Study Maps. Quem tiver interesse é só entrar no site deles e baixar, é bem interessante, ok? Vai mostrar todo o resumo do que nós vamos estar estudando, desde o Estado moderno, o absolutismo francês, o absolutismo inglês, os principais pensadores, que eu vou deixar para um próximo vídeo, a influência de cada um deles no Estado absolutista.